Oi pessoal, no vídeo anterior comentei sobre alguns acontecimentos ocorridos na história dos átomos e sobre a primeira teoria atômica baseada em evidências experimentais, a teoria atômica de Dalton. Nesse vídeo agora vamos conhecer alguns elementos importantes da linguagem química, como a representação dos elementos químicos e a representação das substâncias, por meio de símbolos e fórmulas. Para melhor representar sua teoria atômica, Dalton desenvolveu um método para representar os átomos e os grupos de átomos que formavam as substâncias. Essa representação ajudou a esclarecer como os átomos se combinavam para formar novos grupos e possibilitou explicar e desenvolver sua teoria, ainda que algumas previsões não correspondessem à realidade. Dalton substituiu os antigos símbolos da alquimia por novos símbolos e criou outros símbolos para elementos que não eram conhecidos pelos alquimistas. Como para ele os átomos eram esféricos, propôs que uma série de círculos com linhas, pontos e letras representassem os diferentes elementos. Hoje, sabemos que alguns dos elementos representados por Dalton são, na verdade, compostos químicos. A tabela mostra alguns dos símbolos usados pelos alquimistas e por Dalton para representar os elementos químicos. Mas a notação proposta por Dalton não era nada prática e a nomenclatura das substâncias continuava igual à utilizada na alquimia. Era muito habitual nessa época o uso de nomes estranhos para designar substâncias comuns, e esses nomes baseavam-se unicamente em aspectos qualitativos, ou seja, na aparência de cada substância ou em algumas características particulares que chamassem a atenção. Mas, à medida que mais substâncias eram descobertas e o comportamento químico era desvendado, esses nomes passaram a não ter mais nenhuma função, pois não informavam nada a respeito das proporções em que cada elemento químico aparecia nas moléculas, nem sobre as propriedades comuns que alguns grupos de substâncias apresentavam. No final do século XVIII, Lavoisier, juntamente com outros químicos, iniciou o trabalho de elaboração de uma nomenclatura mais racional. Mas foi Berzelius que, com base no trabalho de Lavoisier, conseguiu chegar a um sistema simples e lógico de notação química, abrangendo o nome e a fórmula das substâncias. A sistematização proposta por Berzelius foi publicada em 1814. 5 anos depois, em 1819, já era amplamente adotada nos meios científicos e continua sendo usada até os dias de hoje. Berzelius propôs que o símbolo de cada elemento químico fosse representado apenas por letras. Cada elemento químico é representado por uma ou duas letras, e quando é representado apenas por uma letra, ela deve ser obrigatoriamente maiúscula. E quando for representado por duas letras, a primeira letra será maiúscula e a segunda letra será minúscula. Atualmente, dos 118 elementos químicos conhecidos, apenas 14 deles trazem como símbolo uma única letra, e os outros 104 são representados por duas letras. Geralmente, o símbolo de cada elemento químico é tirado de seu próprio nome, mas existem alguns elementos que têm seus símbolos tirados de seus nomes em latim e, dessa forma, não apresentam nenhuma relação lógica entre o seu nome em português e o seu símbolo, como, por exemplo, a prata, que apresenta como símbolo o Ag. O símbolo Ag vem do nome prata em latim, que é argentum. Da mesma forma, o símbolo do ouro, Au, vem do nome ouro em latim, que é aurum. O K do potássio vem de cálium, o Na do sódio vem de nátrium, o S de enxofre vem de sulfur, entre outros elementos químicos. Para indicar as proporções em que os átomos se combinam para formar as substâncias, Berzelius propôs a adoção de um índice numérico escrito à direita do símbolo do elemento. O índice indica a quantidade de átomos de cada elemento químico em uma molécula da substância. Dessa forma, a química ganhou uma linguagem universal e se tornou acessível a todos. Então, as substâncias são representadas por fórmulas químicas que indicam sua composição. Por exemplo, a fórmula da água, H2O. Temos dois elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. E o índice 2, à direita do hidrogênio, indica que numa molécula de água temos a presença de dois átomos de hidrogênio. E não havendo nenhum índice à direita do elemento, como ocorre no oxigênio, subentende-se que há apenas um átomo desse elemento. Dessa forma, numa molécula de água temos dois átomos de hidrogênio e apenas um átomo de oxigênio.
Outro exemplo é o bromometano, CH3Br. Em uma molécula dessa substância, temos 3 elementos químicos, o carbono, o hidrogênio e o bromo. O carbono não apresenta índice, assim subentende-se que seja apenas um átomo de carbono na molécula. O hidrogênio apresenta 3 átomos. O bromo também não apresenta índice, então subentende-se que seja apenas um átomo de bromo. E o próximo exemplo é a fórmula do ácido sulfúrico, H2SO4. Também são 3 elementos químicos, o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Nesse caso aí nós temos 2 átomos de hidrogênio, apenas um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Pessoal, era esse o conteúdo que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham acompanhado e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!